Meu nome é Gelder Silveira e eu sou sócio-diretor de um grupo imperial, onde é um conjunto de empresas em que atende o ramo da construção civil e o ramo da marcenaria. A Imperial Esquadrias atende o mercado de construção civil com produção e instalação. E a Imperial Glass atende o marceneiro, o arquiteto, com a parte de produção na linha de decorado de vidraçaria. Mas eu não quero falar sobre o grupo Imperial. Eu quero falar sobre o que me trouxe até aqui. Eu nasci e fui criado dentro de uma serralheria, de uma esquadria de alumínio. Eu aprendi da pior forma a como lidar com gestão, com estratégia e principalmente com o que eu sei fazer de melhor: vendas. Porque nada se faz sem vendas. Tudo acontece com a venda. Mas eu ouvi várias vezes, a gente tem que se segurar à venda, a gente não pode vender porque nós não sabemos fazer ainda, nós não podemos vender porque nós não temos a ferramenta certa, não posso vender porque ainda não tenho um caminhão, não posso vender porque ainda não tenho o plano, não tenho uma estratégia. Primeiro fizemos a venda. E é isso que eu aprendi e foi isso que me trouxe até aqui hoje. Ao longo desse período, de toda essa trajetória, nós iniciamos uma empresa familiar. Eu cresci dentro da serralheria com meu pai e a empresa cresceu e começou a ter vários erros. E eu, desde a minha infância até a adolescência, eu acompanhei todo esse processo de muito perto. E muitos deles eu participei. E participei com orgulho. Só que eu pude sentir a dor do meu pai. A dor de um empresário que é não pensar com a cabeça, o corpo todo padece, a empresa padece, a família padece. E aí começa a acontecer os problemas que todo empresário tem. Que é o que mais dá dor de cabeça, o que é? O problema financeiro. A cobrança de funcionário, a cobrança de fornecedor, a cobrança de cliente, o governo batendo na porta com imposto, e tudo isso ele gera o que? A frustração. E aonde você passa a ser um número estático. Criou um CNPJ, montou um sonho e passa a ser parte da estatística, em que mais de 50% dos CNPJ abertos eles quebram num período de 5 anos. E eu peguei toda essa bagagem, toda essa trajetória e comecei a estudar uma forma que eu pudesse vender, entregar o produto para o meu cliente e sim, obter um lucro satisfatório que pudesse pagar as contas, que pudesse impulsionar a empresa e pudesse abrir mais empresas, que é o que a gente vem fazendo hoje com o Grupo Imperial. Mas essa trajetória, ela não é só flores, ela não é só partes boas, ela também tem os espinhos. Só que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Eu me considero inteligente, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E eu decidi aprender com meus erros lá em 2019. Em 2019 nasceu o Grupo Imperial. O Grupo Imperial, eu digo que ele nasceu das cinzas. Ele nasceu do negativo. Uma coisa é você começar uma empresa do zero. Tá tudo certo, vamos começar, tem um caixa aqui, tem uma situação, vamos entrar com 2 sócios, cada um tem, 5 mil, uma caixa de ferramenta. Agora, outra situação é você começar algo lá de baixo, do negativo, da frustração, do buraco, da onde pessoas que estavam próximas a mim olhavam para mim e meu pai falavam: cara, procura um emprego, faz alguma coisa. Teve gente que ligou para mim com oportunidade de emprego, que gente da minha família pediu para ligar. Mas as pessoas estavam tentando me proteger. Só que nós tínhamos uma determinação. E a determinação era: a gente vai fazer esse jogo virar. E como que isso aconteceu? Aconteceu não é da noite para o dia, não é de um mês para outro, de uma semana para outro. É com muita intensidade, muita estratégia e muito aprendizado com as dores. Errar uma vez é humano. Agora, errar 2 vezes é burrice. A gente pode até ter errado uma vez, até ter quebrado uma vez, mas foi um momento de a gente levantar, sacudir a poeira, arregaçar as mangas
e chamar e dizer, vamos para mais um round. E aí foi onde nasceu o Grupo Imperial. E somando tudo isso, a essas habilidades, tanto desde a parte de receber material, varrer o chão da empresa, instalação, produção, a que mais me chamou a atenção foi a parte da venda. Eu me lembro que já com 18 anos eu tinha um grupo de vendedores e a gente começou a estudar várias estratégias de venda, tanto para pequena venda, um box, uma sacada, uma situação do cliente final, quanto para uma estratégia com as grandes obras. E ao longo desse caminho eu percebi que as grandes obras são o que alavancam a empresa. É o que melhora o fluxo de caixa, é o que melhora o poder de compra, é o que melhora a logística da empresa e principalmente você consegue ter um cronograma ordenado de tudo que acontece na sua empresa junto com o fluxo de caixa. E o que acontece? Eu tenho hoje impregnado em mim, no meu DNA, há 2 décadas, um DNA, algo que eu carrego, que se chama estratégia de vendas. Estratégia de vendas. Eu acordo todos os dias, eu respiro isso, eu vivo isso e isso já faz parte de mim. E a gente está criando algo nunca visto antes para prestadores de serviço. Essa situação de prestador de serviço vai fazer colocar todos aqueles problemas e sumir com eles? Não. Os problemas eles vão continuar, mas nós vamos saber lidar com eles quando ele chegar. E se existe uma coisa que eu aprendi muito simples, é você pegar um problema e dar uma surra de trabalho duro. Mas não é só o trabalho duro braçal, é trabalho duro com estratégia e com afinco. E ao longo dessa minha trajetória, eu decidi, por meio de muita frustração, uma época sair da empresa, me desligar do operacional e fazia só orçamento de casa e meu pai ficou com mais um funcionário só, ou seja, uma empresa de mais de 40 colaboradores faturando milhões por ano, do nada ela vai ao negativo, ao -0, cobrança, fornecedor, funcionário, tivemos mais de 10 processos trabalhistas, algo realmente frustrante que nos incomodou ao ponto de se perguntar se era aquilo mesmo que nós deveríamos fazer, se nós estávamos no caminho correto, se essa era a forma correta de operar. E nesse tempo, nesse momento, eu me lembro que eu decidi fazer um serviço extra no final de semana, que era trabalhar com frango e carne assada. E fiz isso durante o período de 1 ano. E meu pai, em contrapartida, trabalhava de garçom e fazia Uber. Tudo isso para quê? Para manter aquela conta do dia a dia, para poder comer, para poder sobreviver. E o que fazia com quem entrava na empresa? Pagava funcionário que tinha saído, pagava fornecedor que estava pressionando e ia pagando algumas contas para não poder perder alguns bens da família. Muito, muito frustrante. Só que decidimos não olhar para a frustração. E nesse caminho, nessa trajetória, aconteceu algo na minha vida que deu muito significado. Eu me envolvi e me deparei com o que muita gente já deve ter se deparado, que é uma coisa chamada marketing de rede ou marketing multinível. E eu me lembro que assim que eu recebi esse plano de negócios, eu consegui montar um quebra-cabeça e ter uma visão de futuro da onde eu iria chegar no tempo que eu planejasse, no esforço que eu fizesse. E nesse plano, nesse período onde eu percebi, dentro de 1 ano eu preciso fazer algumas coisas, preciso abrir mão de outras coisas, preciso abdicar de certas coisas para poder ter um resultado dentro desse negócio. E aí então eu deixei de lado um negócio de frango e carne assada, deixei um pouco mais de lado a empresa e eu decidi me enfiar de cabeça nesse negócio. E comecei a montar uma equipe de vendas. E comecei a respirar vendas, estratégia de vendas, estratégia de equipe, gestão de pessoas, gestão de marketing. Fiz inúmeros cursos,
fui em inúmeras palestras, viajei Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tudo isso fazendo o quê? Aprendendo, estudando com afinco como que funcionavam as vendas. E o resultado aconteceu. Em menos de um ano nós atingimos mais de 1 milhão em vendas. Acredite, alguém que era prestador de serviço com mão de obra, começou a trabalhar com produto, perfume, cosmético e montou uma equipe de vendas ativa e atingimos mais de 1 milhão em vendas. E o resultado foi satisfatório. A gente chegou num nível lá da empresa chamado nível de diamante, ganhamos cruzeiro, fomos viajar com cruzeiro marítimo, foi uma experiência realmente incrível. E o que foi que eu fiz em 2019? Em 2019 eu recebi um e-mail com 2 grandes obras. E sempre o que me chamou a atenção foram as grandes obras. Porque as grandes obras, como eu falei, ela melhora o fluxo de caixa, ela melhora o cronograma, ela aumenta o teu estoque e ela te faz prosperar ainda mais. E foi assim que eu aumentei o faturamento da minha empresa em mais de 10 vezes, focando nas grandes obras. Só que as grandes obras não é uma forma simples de fechar. Tem que ter uma questão estratégica, tem que ter uma questão de afinco, um olhar diferente. É um cliente requintado, ele merece sim uma atenção diferente. Ele não está vendendo um serviço pequeno, não está vendendo um serviço para um cliente final. Existe todo um processo de compra, desde o primeiro contato até a efetivação real do contrato. A gente já se perdeu em vários desses aspectos. Já fui visitar a obra e não deu certo. Já passei orçamento e não deu certo. Já participamos de várias reuniões e já estávamos contando com o projeto, já estávamos contando com a venda e não deu certo. Ou seja, é um cliente realmente requintado. Precisa ter o passo a passo definido estrategicamente para que a venda possa ser efetivada de fato. E recebemos esses 2 e-mails e eu decidi então abrir a Imperial Esquadrias. A Imperial Esquadrias, ela nasceu no final de 2019, onde a gente fechou essas 2 grandes obras. Enquanto eu estava lá, trabalhando no marketing de rede, já saindo, migrando para um negócio próprio novamente, tinha um nível da empresa chamado Imperial, onde faturava, enfim, 10 milhões. E a gente abriu a empresa com esse propósito, Imperial Esquadrias, de ser imperial e de atingir essa marca. E nós começamos a trabalhar muito forte nisso. Uma empresa que tinha 2 funcionários já começou a aumentar para 4, para 6, para 8 e foi aumentando porque tudo estava focado em vendas. E a Imperial, ela nasceu das cinzas, ela nasceu do negativo, do -0. A gente abriu a Imperial, mas sabia que tinha outra situação que precisava ser resolvida financeiramente. E aí tirava de algo que estava dando certo para cobrir a outra. E assim a gente foi construindo e fazendo o que o dito popular faz, dá a volta por cima. E foi isso que nós fizemos. Nós estamos dando a volta por cima. Tudo isso com muita estratégia, com muita mentalidade e com principalmente algo que está no meu DNA. Vendas. Vendas de obras grandes. Vendas de contratos grandes. Existe sim o pequeno contrato e ele faz parte de toda uma situação, existe. Mas o que vai ser alavancagem, o que vai impulsionar, o que vai colocar a tua empresa em outro patamar, o que vai colocar a tua empresa ao nível de visão estratégica, de visão de confiança da cidade que você opera, da região que você opera, é sim as obras grandes, obras relevantes. Vão melhorar o teu fluxo de caixa, vão melhorar o teu poder de compra, vão melhorar o teu posicionamento estratégico de marketing, vão melhorar a tua gestão
como tudo. Pessoas vão te procurar para trabalhar contigo, as pessoas vão te respeitar, vão respeitar o teu negócio, vão respeitar a tua empresa, porque você está se relacionando com pessoas grandes, com obras grandes. É outro ciclo, é outro jogo. E para jogar esse jogo, não é um jogo de amador. Porque já dizia, o amador, ele ama a dor. É um jogo de profissionalismo. Não pode pular etapas, não pode fazer meia boca, não pode mijar fora do pinico. Tem que fazer um negócio acontecer. Não dá para gaguejar. Na hora da venda, na hora do contrato, na hora da apresentação, na hora do passo a passo, é um produto que requer muita confiança. Porque nós estamos falando de contrato de 1 milhão, de 2 milhões, de 300 mil, de 400 mil. Ou seja, a pessoa não está comprando 10 mil, 15 mil, 20 mil, que vai fazer em 3, 4 vezes, ou que vai dar uma entradinha e vai entregar outra quando estiver pronto. Não, é contrato grande. E por isso requer uma atenção exponencial e muita estratégia. E ao longo desse tempo, a gente vem trabalhando e afiando o nosso machado com essas habilidades somente em obras grandes. E hoje, o Grupo Imperial, ele participa das grandes obras da cidade. E eu falo isso com muito orgulho e também com muita segurança e ao mesmo tempo com muito temor, porque a gente chega aqui com a fé, com a confiança e além de muito trabalho com a estratégia. A estratégia de quê? De vendas. A estratégia de gestão, estratégia com equipe, estratégia tributária, estratégia com fornecedor, estratégia no contrato e principalmente a estratégia de trazer o cliente para si, e fazer de fato essa venda ser concretizada. Ao longo desse tempo, a gente entende de fato as dores e a frustração do que é fazer um procedimento errado e do que é não ter processo, ou do que é fazer de qualquer jeito ou do seu jeito. Nós entendemos que existe de qualquer jeito, existe do seu jeito e existe o jeito que dá certo. E o jeito que dá certo, nós já provamos que sabemos fazer. Numa venda, por exemplo, você precisa definir o seu público-alvo. Como assim definir o público-alvo? Você precisa definir qual é o cliente que você quer atender. Você quer atender um cliente de 10 mil, um cliente de 100 mil, um cliente de 500, de 1 milhão? Qual cliente você quer atender? Hoje, qual é o cliente que vai alavancar a tua empresa, que te vai colocar em outro patamar? Nós hoje temos contratos de 700 mil, de 2 milhões e meio, de 1 milhão, de 250 mil, enfim. Hoje o Grupo Imperial consegue fazer o fechamento desses contratos com estratégia em venda. E começa isso já definindo o seu público-alvo. Se você não definir o que você quer, qualquer coisa que vir, você vai pegar. Um exemplo, se você for pegar um Uber ou ir no aeroporto, você tem que colocar um destino. Se você não colocar um destino, não consegue nem entrar, não consegue nem efetivar uma compra. E a venda que está chegando para a sua empresa, o que você está vendendo, da onde está vindo, qual é o público que você está atingindo? É o que você quer? Tá tudo bem. Não é o que você quer? Vamos planejar. Vamos planejar. Vamos definir qual é o público-alvo. Você precisa definir com base do que? Em estratégia. Hoje, só falando sobre público-alvo, você precisa entender qual que é o seu público de giro, qual que é o público de alavancagem. O que é o público de giro? O público de giro é de acordo com o seu caixa. Hoje nós conseguimos escolher as obras que nós pegamos de acordo com o nosso caixa, principalmente, e de acordo com as estratégias. Trabalhamos com obras relevantes na cidade de posicionamento, obras que vão nos impulsionar financeiramente. Trabalhamos com obra de acordo com o nosso estoque de material, com a sobra da obra. Trabalhamos com obra para gerar crédito para o nosso fornecedor. E tudo isso definido passo a passo de forma estratégica. Na hora da venda, na hora do primeiro contato, ou seja presencial, ou seja numa ligação, ou seja via WhatsApp, você precisa definir a abordagem. Já erramos muito por falar de qualquer jeito.
Você não vai estar falando com o seu parceiro de trabalho, você não vai estar falando com a tua esposa, com o teu filho, você vai estar falando com um cliente requintado. Ele está vindo novo, ele está vindo fresco, ele vem de uma indicação. Se ele vem de uma indicação, ou se ele vem pela internet, ou por algum outro canal, você precisa saber receber esse cliente de forma correta. Porque só basta uma gaguejada, um errinho, e o cliente vai embora e fecha com o teu concorrente ali na esquina. Nessa abordagem, você precisa ter um script montado. Não é de qualquer jeito. Eu sei que todo mundo tem o seu jeito de falar, a sua maneira de andar ou de vestir, mas isso tá dando certo? Se tá dando certo, se você tá faturando múltiplos milhões, continua. Agora, se não tá, vem cá e vamos pro passo a passo. O material de apoio, como é que tá sendo? Tá indo na obra, tá deixando um cartão todo dobrado, todo sujo, tá só indo pegar contato, tá levando algum material via PDF, mostrando algum vídeo, ou tá fazendo de outra forma? Muitas das vezes eu saía da obra sujo com a instalação, sujo de silicone, sapatão, cheio de orgulho, falando, não, eu vou passar na obra, o cara vai ver que eu tô trabalhando, vai gostar de mim, vou chegar nele, vou do meu jeito. Dava certo? Não dava certo. O cliente me olhava dos pés à cabeça e eu não conseguia passar a devida confiança. Por quê? Porque a minha linguagem não estava adequada com o perfil de cliente que eu queria. O orçamento, ele é passado como? Via WhatsApp, por áudio, por e-mail, escreve o português de forma correta, os textos, a proposta está clara, é montado de forma planejada, de forma ordenada. Se você pegar o seu orçamento e você mesmo ler, você consegue entender ou ele é muito técnico? Tudo isso é preciso ver, é preciso enxergar com os olhos desse cliente. E ao longo desse tempo nós sofremos e apanhamos muito. Perdemos o time do follow-up. Você sabe o que é o time do follow-up? Não sabe? Eu vou te explicar. O follow-up é o acompanhamento da forma correta. Se você falou que vai entrar em contato na terça-feira da semana que vem, no período da manhã, entre em contato terça-feira da semana que vem, no período da manhã. Se combinou alguma coisa, faça o combinado. O cliente de grandes obras, esse cliente requintado que está comprando com você 1 milhão, que está efetivando uma venda de 500 mil, não pode ter erros na hora da venda. Não é aceito erro. O erro não pode fazer parte do processo. Se o erro acontecer no processo, vai te custar a venda. Na hora do fechamento, o fechamento ele precisa ter alguma coisa que não sufoque o cliente. Ao mesmo tempo que você consiga criar um senso de urgência, criar uma escassez, participar do cronograma, entender quando que essa compra vai ser efetivada, entender o prazo da matéria-prima que vai chegar para você, antecipar para economizar, conseguir explicar para o cliente que ele precisa se antever, ele precisa se antecipar para gerar sim uma economia futura, mapear o contrato todo, ou seja, entregar realmente confiança que o cliente precisa para fechar esse contrato. E tudo isso você vai conseguir o quê? Com a modelagem. A modelagem que nós temos executada hoje, todos os dias no Grupo Imperial. Foi o que fez a gente sair de 300 mil por ano para 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões por ano em faturamento.